Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do ZH Cast, podcast do Colégio ZH. Eu me chamo Sara, vou conduzir essa conversa aqui com vocês e o tema do nosso episódio de hoje é inteligência artificial aplicada na educação. Para isso, a gente convidou aqui um especialista na área, Maurício Thomas, vice-presidente do Grupo Transforma. Maurício, seja muito bem-vindo, é uma alegria imensa ter você aqui. Olha, antes da gente se aprofundar nesse tema, eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Maravilha. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que para mim é tão caro e é tão importante. Eu acho que esse é um assunto que não só está em voga, como ele vai continuar em voga durante muito tempo e vai deixar de ser um diferencial e vai passar a ser uma obrigatoriedade na vida das pessoas, sejam eles educadores, quanto os alunos, quanto os próprios professores que vão precisar se adaptar a esse mercado, quanto os pais que vão precisar se adaptar e entender como os filhos vão utilizar isso para melhoria do seu dia a dia, enfim. Acredito que não tem como fugir do uso da inteligência artificial. Eu costumo falar, Sara, que a IA não é mais o futuro, a IA já é o presente, não tem como fugir disso. Eu me chamo Maurício, como você falou, eu sou vice-presidente da Transforma Educação, que é uma rede de ensino super grande, super consolidada aqui no Rio, da qual a marca ZH+, faz parte. Tenho muito orgulho e muita honra da construção do que a gente faz no mundo educacional, das vidas que a gente transforma por meio da educação, e tenho muita honra de estar aqui e poder conversar com vocês um pouquinho sobre esse assunto. Maurício, aproveitando esse gancho que você trouxe, como que você enxerga o uso, a chegada da inteligência artificial dentro do setor educacional? Boa. Eu acho que, na verdade, tudo bem que a gente está focando aqui no nicho educacional, porque a gente está na série do ZH+, conversando sobre o ZH+, no podcast, mas eu acho que, na verdade, a IA ela já entrou em todos os nichos, tá, pessoal? Eu costumo falar que não existe nenhuma área de atuação hoje, seja um empresário ou um nicho empresarial, qualquer modelo de negócio hoje, já precisa entender a importância da IA. E não é a importância de, vai substituir professores, ou vai substituir colaborador, ou vai mudar totalmente a rotina, terror, ou enfim, né, esse terror. Não, é tão somente entender que a IA é um propulsor. A IA, ela otimiza, ela aumenta a sua performance, ela se for utilizada da maneira correta, e é isso que eu sempre incentivo os colaboradores, os alunos, todo mundo que eu posso falar sobre inteligência artificial. Se for utilizada da maneira correta, ela te torna mais inteligente, sim, tá? Então, eu entendo que tanto em qualquer segmento, eu não nicharia para a educação, mas eu entendo que em qualquer segmento, o uso da inteligência artificial, de novo, já deixou de ser o futuro, passa a ser o presente, a gente precisa utilizá-la da maneira correta, da maneira adequada, entendendo os limites que ela tem hoje, que, considerando o avanço que nós tivemos, sobretudo nos últimos 18 meses, é pequeno. A IA hoje ela consegue fazer muitas coisas que sequer nós conseguiríamos imaginar, e isso já tem impacto em diversos segmentos, não só na educação, mas também na saúde, enfim, muito na tecnologia. Eu acho que a gente não consegue hoje mais viver um mundo sem inteligência artificial, tá, sabe? E como que seria utilizar ela de maneira correta? Você citou alguns momentos, eu queria entender como que você pensa sobre isso. Boa. Eu acho que da maneira correta é entender que existem princípios e valores, que são princípios e valores humanos, que a gente já carrega conosco desde a nossa formação como pessoa, e isso passa pela visão da escola na construção da nossa pessoa, mas também do que a gente carrega dos princípios e valores ensinados pelos nossos pais ou eventualmente pela sua crença. Eu, por exemplo, sou cristão, então carrego comigo certas crenças oriundas do cristianismo, e isso moldou o meu caráter, e tenho certeza que você, dentro da sua religião, do seu credo, do seu nicho, você também tem caráter aí, tem princípios que são intrínsecos à sua pessoa. Entender isso e entender o que figura e o que molda o seu caráter como ser humano é entender que isso vai ser levado também para o uso da IA. Exemplo, você não vai simplesmente clonar a figura do seu professor, por exemplo, tirando uma foto dele em sala de aula, criando um personagem exatamente igual a ele, e vai ficar zombando nas redes sociais, ou criando deepfake, coisas similares a isso, porque isso, primeiro, porque é crime, segundo, porque é completamente antiético, segundo, terceiro, porque isso viola princípios básicos. Você não vai ficar manipulando dados que são sensíveis e que você não teria acesso numa inteligência artificial, você não vai criar programas que agora a IA está entrando numa vibe de substituir programadores, não na sua plenitude, mas desenvolver ferramentas com inteligência artificial. Você não vai pegar e vai criar aplicativos para tirar, vou usar uma expressão completamente formal, tirar dinheiro de velhinhos por aí, aplicando golpes, enfim. Sim. Esse tipo de coisa que eu acho que tem que nortear a nossa atuação. Você tem que utilizar a inteligência artificial de maneira ética para te tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. Porque, inevitavelmente, as pessoas que são corretas vão utilizar assim e vão se tornar pessoas melhores. Maurício, como você acredita que os professores ou os alunos podem usar, por exemplo, o ChatGPT, que eu acho que é o mais famoso, né? Uhum. Dentro do ensino, ali do momento de aprendizagem? Boa, já que você trouxe esse ponto, e como esse aqui é um podcast, eu acho que a gente tem uma certa liberdade para falar um pouquinho mais e aprofundar determinados temas,
Eu vou trazer para você que está um pouquinho de fora, eu vou te trazer alguns conceitos técnicos que podem parecer, a priori, num primeiro momento, confusos, mas não são, tá? Prometo, fica comigo, acompanha comigo. O ChatGPT, ele é uma interface, é um chat. Por isso que ele leva esse nome, ChatGPT. Ele é uma interface em que você conversa com a inteligência artificial. Tá comigo? O WhatsApp é uma interface de um chat de mensagens, em que você troca mensagens com determinada pessoa. O ChatGPT é uma interface em que você conversa com a inteligência artificial, tá? Além do ChatGPT, existem outros chats, outras interfaces de inteligência artificial, como, por exemplo, o Google Gemini, o Anthropic. Essas interfaces de chat, elas pertencem a grandes marcas. O ChatGPT pertence à OpenAI, o Gemini pertence a Google, o Anthropic pertence à Claude. Então, existem diversas empresas que trabalham esses LLMs, que são modelos de linguagem grandes, que estão inseridos ali dentro dessa interface de chat e que você consegue conversar. O mais famoso é o ChatGPT, que pertence à OpenAI, tá? Então, só para tentar contextualizar o pessoal que está em casa, que não entende, começar a entender. Quando você ouvir por aí ChatGPT, você já sabe que pertence a uma marca grandona que se chama OpenAI. Por que isso é importante? Porque essa marca tem recebido muitos investimentos nos últimos anos e ela provavelmente vai se tornar aí a precursora de muitas outras coisas que vão acontecer no mundo da inteligência artificial, que vão impactar significativamente a educação, vão impactar a saúde, enfim. Então, fique ciente disso, tá? Voltando objetivamente à sua pergunta. Eu entendo que hoje o ChatGPT está ao alcance de todo mundo. A versão free dele já é uma versão, a versão free no sentido de gratuita, que você não precisa pagar para utilizá-la, já é uma versão super interessante, não é extremamente robusta, mas é uma versão super interessante que para você que não tem conhecimento nenhum, já dá para começar a usar e sentir ali uma mudança bem interessante no seu dia a dia, na sua rotina. Seja para melhorar os seus estudos, se você for aluno, né? Seja para melhorar os seus estudos, aprender um pouco mais, mostrar que você tem determinada dificuldade em uma disciplina e pedir para o ChatGPT funcionar como um tutor para te ensinar o beabá daquilo ali. Então, por exemplo, se você é um estudante que teve uma deficiência do ensino fundamental em uma determinada disciplina, mas ainda assim você passou de ano ali, você saiu do ensino fundamental nos iniciais e foi para os anos finais, mas você ficou com uma defasagem com conteúdo, ou a escola que você está hoje, ela é uma escola mais rigorosa, te exige mais do que era a escola anterior. Você pode, com tranquilidade, utilizar o ChatGPT para ser um tutor seu e fazer você te ajudar a suprir essas lacunas educacionais que ficaram por conta de contextos diferentes aí na sua realidade. Se você é professor, por exemplo, você consegue ministrar uma aula na parte da manhã e pegar esse material, gravar a sua aula ali, transcrever esse material tudo com inteligência artificial, submeter ao ChatGPT e pedir para ele criar resumos da sua aula, criar exercícios com base na sua aula, criar um assistente dentro do próprio ChatGPT para os seus alunos tirarem dúvidas a respeito daquele conteúdo que foi ministrado por você na parte da manhã. Enfim, eu acho que existem diversas coisas que vocês conseguem implementar, seja você um estudante, seja você um professor. Se você é um pai, por exemplo, e está vendo que seu filho está tendo uma dificuldade num conteúdo de matemática, você pode simplesmente chegar para o ChatGPT e pedir para ele atuar como um professor de matemática, que atende os segmentos do infantil, do Fundamental 1, não sei onde seu filho está matriculado em que segmento, mapear as principais dores do seu filho ali, os principais cálculos que ele tem dificuldade, pedir para o ChatGPT te desenhar um plano de ação para você ensinar o seu filho, a partir do ChatGPT junto contigo, sentado do seu lado, ensinar o seu filho a melhorar essas lacunas que você identificou como pai. Se antes a gente precisava, e aí que eu não estou falando que você não precisa ter isso, tá, pessoal? Mas estou falando que você pode otimizar a sua rotina e fazer teste. Se antes a gente precisava, eventualmente, de um professor particular, ainda até em casa, e você acabava delegando isso por falta de tempo, por falta de conhecimento... E até aumentando o próprio custo, né? Aumentando o seu custo, exato. Agora você consegue ter um pouquinho mais de autonomia e utilizar a IA da maneira correta para reduzir custo, para você estar mais próximo do seu filho. Perceba, pai e mãe, pais, vocês não têm como fugir da realidade do filho de vocês, da realidade que eles estão vivendo hoje, que é uma realidade imersa à tecnologia. Cada vez mais vai ser assim. A geração Z é uma geração muito imersa à tecnologia. Portanto, vocês, como pais, precisam se adaptar a essa realidade e entender o cenário que os seus filhos estão inseridos para se conectar com eles, como pais mesmo. Não adianta você achar que a educação vai continuar seguindo um modelo tradicional e nem o seu modo de criação vai continuar seguindo um modo tradicional. Perceba, eu não estou falando aqui de nada relacionado aos seus valores, aos seus princípios. Isso, para mim, é atemporal, isso não muda. Os tempos passam e isso não muda. Você vai continuar passando isso para o seu filho, espero eu, da maneira que você entende correta. O que eu estou falando é a realidade que o seu filho está inserido no mercado educacional, na tecnologia, é uma realidade completamente diferente da sua era e vai ser cada vez mais diferente
porque a IA, ela tem revolucionado, de fato, o mercado tecnológico, e então a gente tem visto muitos avanços de uma maneira muito acelerada que a gente nunca antes viu, tá? Perfeito. Maurício, aproveitando, já que eu estou aqui como especialista, eu quero trazer algumas coisas que a internet... Porque assim, na internet as pessoas falam o que elas querem sem embasamento. Agora eu queria tirar essas dúvidas com você. Por exemplo, existem muitos pais que ficam preocupados com o uso de inteligência artificial e o filho parar de pensar por conta própria, que é uma coisa que vem muito falada. O que você acha sobre isso? Tá, eu acho que minha opinião ela diverge da maioria das pessoas em relação a esses pontos, tá? Eu acho que se seu filho tem uma natureza preguiçosa, se ele por natureza ele é preguiçoso e você não estimula que ele haja de maneira diferente, ele vai se tornar uma pessoa mais preguiçosa com o uso da IA sim. É que eu não consigo vislumbrar, Sara, um cenário em que a pessoa... Tem pessoas que discordam de mim, não tem problema, tá? Mas eu não consigo vislumbrar um cenário em que a pessoa se torna mais burra ou ela fique pior se ela já não fosse assim anteriormente ao uso da IA. Então, eu entendo a IA como uma ferramenta que propulsiona tanto os pontos positivos que aquela pessoa já tinha quanto os pontos negativos. E aí eu acho que o papel dos pais nesse aspecto é entender que deficiências que os seus filhos têm, trabalhar essas deficiências e não culpar a inteligência artificial, que na verdade vai aumentar, vai deixar ainda mais visível esse tipo de deficiência, ou inclusive os pontos positivos e os pontos negativos. Então eu acho que não é terceirizar e delegar o problema para a tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, assim como existe em diversas outras ferramentas. Ela vai potencializar o que o aluno ali já tem. Isso, normalmente. Essa é a minha visão de mundo. Mas existem pessoas que divergem, tem pessoas que entendem que a inteligência artificial te deixa mais burro, sim, porque você fica mais preguiçoso, você pensa menos. Eu, particularmente, não penso assim. Vou te dar um exemplo prático. Tá. Eu não sei italiano, mas sempre quis aprender. Não tenho tempo hoje de fazer curso. No ChatGPT você consegue definir tarefas ali, que eles chamam de testes, e eu peço todo santo dia para o ChatGPT me construir um plano que vai durar 365 dias para eu aprender italiano do básico ao médio. Eu não tenho a pretensão de saber o avançado, mas eu quero saber o médio, porque é uma língua que eu acho linda, é uma língua que eu gosto, e eventualmente se eu visitar Roma, se eu for para Itália, eu quero saber o mínimo de italiano. Então, eu tenho certeza absoluta que o ChatGPT me deixa mais inteligente. Na época que eu estudava para a faculdade, eu era apaixonado por história. Eu sou ainda apaixonado por história, mas hoje, infelizmente, não tenho tempo de entrar nesse assunto, pegar livro para estudar, que era uma coisa que eu sempre gostei, com relação a essa disciplina de história. Então, eu fiz a mesma coisa, pedi um plano de ação de 365 dias para o ChatGPT me ensinar história do Brasil, história geral, tentando manter uma conexão de contemporaneidade entre as grandes áreas, e todo santo dia eu recebo ali conteúdo específico de uma determinada cronologia, falando sobre... Eu gosto muito de filosofia, não tenho tempo de estudar, faço a mesma coisa com filosofia, peço para ele me dar conceitos que estão na intermediação entre história e filosofia e me apresentar uma relação entre as duas disciplinas. Ou seja, eu coloco o ChatGPT para me deixar mais inteligente, porque infelizmente eu não tenho mais tempo de continuar estudando como eu antigamente estudava. Então eu acho que parte muito mais do conhecimento da ferramenta e de querer ter esse tipo de conhecimento para trazer isso para a sua realidade, para trazer para a realidade dos filhos, entendeu? Eu não vejo hoje o ChatGPT me emburrecendo, pelo contrário, eu vejo ele me tornando uma pessoa mais inteligente. Primeiro porque ele é muito mais inteligente que eu. Percebam, quando eu conversei com vocês e eu expliquei um pouquinho dos conceitos, falei lá que existem, né, as grandes marcas, existe a OpenAI, existe a Anthropic, existe a Google e aí existem as interfaces de chat que correspondem a cada uma dessas grandes marcas. Eu comentei com você que existe um negócio chamado LLM. O que é o LLM? É um modelo de linguagem gigantesco que tem tem toneladas de informações ali de dados. Então eu não tenho a menor vergonha de falar que a IA é muito mais inteligente do que eu, do que você, e ela pesquisa do que também, todos né? Nós aqui. Ela faz pesquisa. Existe uma base, inclusive, quando a inteligência artificial começou a ficar muito famosa no mundo, teve uma discussão que ainda está em juízo, uma discussão gigantesca do New York Times contra a OpenAI, porque existia, supostamente, a OpenAI tinha pego toda a base de dados do New York Times, colocado no LLM dela, e aí isso violaria direitos autorais. Enfim, até hoje está tendo essa discussão, e essa discussão ainda vai rolar durante muito mais tempo. Mas fato é que a IA é muito mais inteligente do que a gente. E, portanto, se você tem uma ferramenta super barata, extremamente acessível, e que é muito mais inteligente que você, cara, antigamente a gente ia para a biblioteca pegar livro para ler. Sim. Às vezes você pagava, alugava livro, gastava com folha de xerox na faculdade. Então, assim, você tinha custos exorbitantes para ter acesso ao conhecimento. Hoje, você tem um acesso a um conhecimento muito mais excelente que você. E demorava mais para você aprender, porque, por exemplo, você trouxe essa questão de pegar a parte da história, da filosofia, você possivelmente ia ficar muito tempo ali estudando cada um e fazer a correlação
a inteligência artificial já te deu isso, então realmente Sim. só potencializa, né? Sim. Agora, vindo para o lado dos professores, né? Boa. Uhum. Cada vez, eu acho que qualquer coisa voltada à tecnologia entra, vem esse debate de a internet ia acabar com o professor, agora a inteligência... Não acabou, agora a inteligência artificial. O que você acha sobre esse terrorismo até que criam em cima disso? Uhum. Eu também não sou a favor de terrorismo, mas eu também sou muito a favor de autorresponsabilidade e entender que o mercado laboral, os profissionais estão cada vez mais sendo mais exigidos e precisam ser cada vez mais multifacetados. De maneira que se você encarar a inteligência artificial com um obstáculo ou algo que vai realmente tirar o seu emprego, cara, ela vai. Você precisa encarar ela com autorresponsabilidade, como qualquer ferramenta que vai te tornar uma pessoa melhor que você precisa dominar. Ponto. Partindo desse pressuposto, tomando isso como base, o que eu entendo é que um profissional do futuro da educação, sobretudo um professor, ele vai cada vez mais deixar de ser aquele cara que vai ficar ensinando disciplina, para ele se tornar um tutor. Porque pense só, se a gente tem uma ferramenta hoje e que ainda vai evoluir muito, vai ficar muito melhor, já é muito boa, vai ficar muito melhor, que é muito mais inteligente do que todos nós, inclusive do que o professor, ela é muito mais inteligente que o professor e ela consegue explicar, talvez, com muito mais tranquilidade, entendendo aquele indivíduo ali do que um professor. A função do professor de explicar a disciplina, ela se torna uma função secundária, que hoje, pelo mercado tradicional que a gente vive hoje no país, ainda é uma função primária. Sim. Mas eu entendo que no futuro bem próximo, não sei se isso vai alcançar de maneira rápida os tickets C&D, a escola pública acredito que não, mas nas escolas particulares eu vejo esse movimento acontecendo no futuro bem próximo. Esses professores vão precisar se tornar tutores que conseguem estar numa sala, por exemplo, e essa sala, pode parecer loucura que eu vou falar, tá? Mas é uma sala que vai ter câmeras que vão mapear as crianças por meio de inteligência artificial, vão entender o sentimento que aquela criança está tendo naquele momento, a partir daquele exercício que ela está realizando, e vão comunicar ao professor por meio de um fone, eu não sei, mas vão comunicar ao professor, olha, o fulano de tal, o Fabinho, está com uma dificuldade ao encarar o exercício de matemática, mesmo já tendo visto no próprio vídeo ali, o holograma, a resolução, ele está se sentindo mal com aquilo, emocionalmente ele está abalado, ele não está acompanhando o ritmo da turma. E aí eu entendo que o professor ele vai ser um cara muito mais de um tutor que vai chegar ali, que vai acompanhar, que vai entender o que ele está passando, vai mostrar para ele vai tentar ensiná-lo a ter calma, que a inteligência artificial não consegue ainda acolher, né? Controlar esse tipo de sentimento. E acho eu, pode ser que eu me surpreenda, acho eu que em nenhum momento vai conseguir, porque eu acredito que isso seja inato do ser humano, os sentimentos. Então, eu não sou nenhum especialista na parte científica nesse aspecto, mas acredito que seja algo inato. E se, portanto, é algo inato, dificilmente a IA vai conseguir replicar. Agora, conhecimento, base acadêmica, estudo, isso a IA já consegue replicar e vai conseguir replicar cada vez mais. Caberá, portanto, ao profissional da educação, seja ele um professor, um coordenador, se adequar e entender, cara, que novos desafios, que novas crianças vão chegar para mim, que novos adolescentes vão chegar para mim, que perfil que vai chegar para mim, que eu já consigo ficar à frente do meu tempo. Eu tentaria pensar assim, se eu fosse um profissional da educação ali da ponta, de sala de aula, tá? Isso que eu focaria. Legal. E pensando num ponto de vista mais prático, o que você acha que um professor que está começando a utilizar a inteligência artificial agora, por qual caminho você acha que ele deveria ir? Tá. Eu acho que assim, hoje não tem mais como um professor, aliás, não tem mais como ninguém, qualquer educador, qualquer profissional, não estar imerso hoje nas redes sociais e espalhando conhecimento por ali, e aumentando a sua percepção de valor, aumentando a sua autoridade, porque, de novo, o mercado é cada vez mais exigente, você precisa mostrar o seu valor. E uma das formas de você mostrar o seu valor é se posicionando adequadamente nas redes sociais, apresentando conteúdo de qualidade, por exemplo, tá? Então, eu hoje, se eu fosse professor, eu sei que minha rotina é muito intensa, eu sei que eu ministro várias aulas, eu sei que chego em casa cansado. Então, eu tentaria otimizar minha rotina. Como? Por exemplo, fazendo aquilo que eu mencionei aqui, em que, inclusive, eu estou falando aqui porque isso já foi objeto de teste e validado, tá? Com um dos nossos professores daqui da casa, que é o Fabinho, professor de História. Eu pegaria a aula que eu ministro na parte da manhã, colocaria um celular para gravar, não precisa de microfone profissional, nada similar. Colocaria um celular para gravar, faria a gravação desse conteúdo, transcreveria esse conteúdo por inteligência artificial, e dá para você fazer isso em umas ferramentas como TurboScribe, Transcript.lo, você consegue pegar esse conteúdo que você gravou em MP3, não precisa ser câmera profissional, basta um microfone, basta o celular em cima de uma mesa, inclusive foi esse o teste que a gente fez, tá, Sarinha? Legal. Com o Fabinho colocando o celular na mesa. Pega esse conteúdo, transcreve e a partir daí você tem posts para redes sociais, material em PDF para melhorar a experiência do seu aluno, lista de exercícios para você melhorar a experiência do seu aluno, pedir para que o próprio ChatGPT faça ali um resumo por nível de dificuldade daquele conteúdo para o seu aluno aprofundar, enfim. Eu acho que existem uma infinidade de coisas que você consegue fazer a partir do momento que você
começa a pensar o uso da inteligência artificial para o seu dia a dia ali, entendeu? Com certeza. Até consegue pegar essa temática e criar alguns conteúdos para as próprias redes sociais. O professor ele vai se tornando cada vez mais valioso no mercado. Sim, né? Com certeza. E no ponto de vista do gestor escolar, Maurício? Boa. Né, como você tem bastante experiência nessa área, como que você também começaria a usar a inteligência artificial? Ótimo. Muito boa pergunta. Eu acho que assim, uma grande dificuldade que os gestores têm, sobretudo os gestores de escola, é que o mercado educacional sempre exigiu que os gestores fossem muito pedagógicos, pouco administrativos / comercial. E aí é natural, talvez você seja uma figura assim, você sempre foi muito mais um diretor pedagógico do que um diretor administrativo. De novo, me perdoem se eu estiver errado, mas hoje o mercado exige um pouco mais de um diretor que está na escola. Por quê? A escola ela tem um objetivo claro, uma missão clara, que é capacitar os alunos e mudar a vida desse aluno com a educação? Existe, mas ela é um modelo, mas ela é um modelo de negócio. Para ser um modelo de negócio sustentável, ela precisa dar lucro, senão a escola quebra. Com as grandes redes de ensino hoje, inclusive da qual eu sou vice-presidente e faço parte, é muito difícil que uma escola de bairro consiga sobreviver sem que esses gestores se capacitem administrativo e comercialmente. E uma das formas de fazer isso é você entendendo que esses são gaps, que são lacunas que você tem dificuldade e que você pode sim otimizar por meio da IA. Exemplo prático. Dificilmente um gestor que é estritamente pedagógico tem noção administrativa de desenhar, por exemplo, as funções e as tarefas que todo o seu time administrativo precisa fazer todo santo dia. Você consegue desenhar, por exemplo, um cronograma que precisa ser preenchido todo santo dia pelo seu time de secretaria, pelo seu auxiliar de serviço geral. Ele chega às 7 horas da manhã, qual a primeira coisa que ele faz? Você consegue discriminar isso, por exemplo, pedir para o ChatGPT discriminar isso para você e te dar um check ali. Algo que talvez você não tenha conhecimento, não tenha domínio, você consegue fazer. Maurício, um ponto também de gestores escolares que sempre é uma dificuldade é a área comercial. Sim. Como que a gente consegue utilizar a inteligência artificial dentro dessa área que é muito importante ali para qualquer negócio, né? Sim. Eu acho que da mesma forma que você entender que essa é uma lacuna que você tem, você consegue otimizar essa lacuna e se capacitar por meio da IA. Exemplo, talvez você não tenha uma política comercial bem definida na sua escola. A IA consegue te ajudar. Talvez você não tenha script de atendimento para que o seu time da ponta ali, a pessoa que está na secretaria, faça um atendimento mais educado, mais empático, mais formal. Se a sua escola, por exemplo, trabalha com ensino infantil, necessariamente o seu time de atendimento precisa ser mais bem treinado para estar com acolhimento, com empatia. Se você é uma escola, por exemplo, que trabalha só com ensino médio e preparatório para concurso militar, vestibular, a pegada é diferente do tratamento com ensino infantil. Então você consegue pedir para o ChatGPT criar script de atendimento que se pautam e entendem a persona, aquele seu público com quem você conversa. Então você consegue construir isso para ficar no tom de voz, na voz da sua escola e na voz do seu público. Isso é pensar na área comercial. Você consegue, por exemplo, desenhar uma estrutura que a gente chama de follow-up, né, que é uma estrutura de acompanhamento daquela lead. Você consegue pensar na primeira mensagem do cara que se inscreveu ali para visitar a sua escola, como tem que ser a primeira mensagem, tem que ser uma mensagem de acolhimento. Ele não visitou, como é que você pode mandar uma mensagem para ele falando, poxa, fiquei super triste que você não tenha visto, mas não tem problema, a gente está aqui para te reagendar, qual que é a sua próxima data de disponibilidade. Legal. Ele não te respondeu, daqui a 5 dias como é que você consegue mandar uma mensagem sem parecer chato. Esse tipo de coisa você consegue, como um gestor que não tem domínio comercial, desenvolver dentro da área comercial. Ah, Maurício, eu não sei nem como começar na inteligência artificial, sem problema. Sou o gestor da escola, entendo muito da parte pedagógica, não tenho conhecimento nenhum da área de comercial e marketing. Desenhe para mim um plano de ação com todos os pontos que eu preciso me atentar dentro do âmbito comercial. Espero a resposta. Agora desenhe para mim todos os pontos com um plano de ação dentro da área de marketing. Pega a resposta. Pega cada um dos pontos que ele trouxe para você e fale, agora aprofunde e construa um plano de ação de 30 dias para eu me especializar nesse primeiro ponto que você apresentou dentro da área comercial. E faz isso para todos. Você vai ter no final ali um manual de 200 páginas de um treinamento para você se capacitar junto com a IA. E com certeza ele criaria de maneira bem mais rápida com o uso da inteligência, né? Sim. Maurício, eu gosto muito quando você fala sobre engenharia de prompts. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso público o que consiste isso. Boa. Engenharia de prompts nada mais é do que uma técnica de construção de prompts. Prompts são os comandos. Você precisa aprender a comandar a inteligência artificial da maneira correta para que ela te dê um output, né? Que ela te dê uma resposta adequada e correta. Caso contrário, ela vai te dar uma resposta genérica. Então, eu nem gosto muito de falar de engenharia de prompt no geral, porque faz parecer que é algo muito complexo, quando, na verdade, isso pode se tornar um obstáculo para você usar a IA. E eu não quero que isso aconteça na sua realidade, por favor. Você tem que utilizar a IA da maneira que você quiser, testando e abrindo ali, você vai aprendendo. Eu costumo falar que
Nada supera o teste, erro e acerto. Então você vai testando, vai utilizando, vai vendo, caramba, aquela me respondeu melhor quando eu falei, usei essas palavras. Aquela me respondeu super mal quando eu usei essas palavras. Então você vai construindo uma inteligência de prompt a partir dos seus testes. É claro que já existem coisas que são validadas. Então eu costumo falar, por exemplo, que sempre que você está construindo um prompt, é interessante você botar um campo chamado warnings, né, que são os pontos de atenção. Ou seja, o que a inteligência artificial precisa sempre se atentar antes de te responder. Vou te dar um exemplo prático. Se eu sou gestor de uma escola que só trabalha com ensino infantil e ensino fundamental 1, eu boto no warnings, isso também tem que entrar em contexto, tá? Que é um outro tópico dentro da construção de prompt. Contexto é o seu cenário, onde você vive, o ambiente que você está. Isso tem que estar dentro da parte de contexto quando você está criando prompt. Mas o warnings seria o seguinte, ó, meu contexto é de uma escola de ensino infantil. Então, em warnings eu vou colocar algo similar. Olha, você não pode pensar em nada que diga respeito ao ensino médio. Ponto. Então, eu estou falando para ela, olha, esse aqui é um ponto de atenção. Sob hipótese alguma, pense na sua resposta trazendo algo que faça menção ao ensino médio. Por quê? Porque eu não tenho ensino médio. Eu trabalho com ensino infantil. Então, existem alguns macetes, algumas dicas que você vai aprendendo na prática. Mas, Maurício, eu não sei, eu não tenho conhecimento que você tem. O que eu faço? Chega para o ChatGPT e fala o seguinte. Hoje, eu desejo realizar a tarefa XXX. Elabore o melhor prompt para mim a respeito dessa tarefa. Ela te ajuda até nisso. Ponto, né? Ela ajuda até nisso. Então, assim, a reflexão que eu deixo, que eu quero que vocês saiam daqui com essa reflexão, pessoal. Não tenham medo de utilizar a inteligência artificial. Por favor, não é um bicho de 7 cabeças. Você consegue utilizar de maneira gratuita tanto o Gemini quanto o próprio ChatGPT. Então, você consegue utilizar ali, vai testando, vai vendo, você vai se apaixonar e depois você vai querer, obviamente, migrar para a versão paga, porque acaba te dando potencialidades que a versão gratuita não tem. Tudo que é bom é pago, pessoal. Então, não adianta fugir muito disso. Mas até a versão gratuita é muito boa para você começar. Mas isso que eu queria te perguntar. Qual que é a principal diferença, assim, entre, por exemplo, entre as próprias ferramentas? Você indica utilizar o ChatGPT mesmo nesse início? Indico. Ou tem outra que é mais simples? Não, a mais simples, sem sombra de dúvidas, é o ChatGPT. A interface é mais simples por vários aspectos, tá? Não só pela intuitividade, mas principalmente porque foi a que mais... Foi a ferramenta que mais... Não, também, se bem que as outras também tiveram, Sarinha, mas eu digo, foi a ferramenta que mais se popularizou no último ano. Então você consegue encontrar muito mais tutorial no YouTube, você consegue encontrar bastante pessoa, muita gente falando sobre o ChatGPT e talvez outras você não encontre com tanta facilidade. Então a curva de aprendizado no uso da IA no ChatGPT é menor, tá? Mas eu não digo nem só por isso, é porque ela é uma ferramenta que a versão gratuita já te dá uma possibilidade de startar ali, de você começar e ver o potencial dela. Quais são as diferenças práticas aí que você vai encontrar? Nos modelos de linguagem eu poderia ficar falando aqui, mas eu acho que vai muito além do escopo aqui do podcast. Mas eu acho que a diferença prática entre o uso da IA no ChatGPT na versão free e na versão paga são algumas funcionalidades que você vai ter na versão paga que você não tem na gratuita, como, por exemplo, a criação de assistente. Que é incrível. Criação de assistente é uma parada que é fenomenal. Você consegue criar assistentes para praticamente tudo que você imaginar. Eu costumo falar que os assistentes são pessoas pré-definidas, com aqueles prompts, aquela engenharia de prompts, aquilo tudo que você precisa entender, você pré-define num cérebro e coloca dentro de uma pessoa fictícia. Essa pessoa se chama um assistente. Então eu poderia tranquilamente criar um assistente de marketing da escola Golfinho Feliz, que é o nome da minha escola. E esse assistente ele saberia tudo sobre a minha escola Golfinho Feliz e eu conversaria com ele nunca falaria nada que não fosse relativo à minha escola Golfinho Feliz. Então você consegue criar pessoas ali que são específicas para aquela atividade e você sempre vai conversar com ela sem precisar entender tudo de engenharia de prompt. Eu gosto muito. Você só consegue criar assistentes na versão paga do ChatGPT. Usar assistente você consegue na versão gratuita, mas criar os assistentes para sua escola, para o seu filho e tal, você só consegue na versão paga. Outra coisa que existe é a diferença da janela de contexto. A quantidade de tokens. Tokens são como se fossem micropartículazinhas que às vezes correspondem a uma letra, às vezes a um fonema, enfim. São essas partículas que a janela de contexto ela é mais limitada na versão free, o que é natural. Então você acaba esgotando mais rápido o seu limite do dia. Na versão paga você tem que usar muito, muito, muito para esgotar um limite do dia ali, tá? Perfeito. Infelizmente, nosso bate-papo chegou ao fim, gente, juro. Eu ficaria aqui com certeza mais 5 horas escutando sobre inteligência artificial. Tenho certeza que você também. Maurício, antes da gente fechar, eu queria que você trouxesse uma reflexão baseada no nosso tema para o nosso público. Legal. Primeiro, agradecer pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui falando sobre esse assunto. Como eu disse, é um assunto muito caro para mim, eu acho muito importante, super relevante.
E a reflexão que eu deixo para você é, por favor, não tenha medo da inteligência artificial. Acho que eu consegui trazer um pouquinho de embasamento para você entender que ela é um aliado, e de fato ela é. Ela tem um potencial gigantesco para potencializar, de fato, a sua vida, a sua rotina e a das pessoas que estão ao seu redor que você ama. Então você que é pai, cara, aprenda a usar a IA para potencializar não só a sua vida, mas a vida da sua esposa, a vida do seu filho. Você que é mãe, que é mulher, aprenda a potencializar a sua própria rotina, que já é intensa pra caramba. A gente sabe das duplas funções que as mulheres exercem. Aprenda a potencializar a sua rotina no trabalho por meio da IA, para você ter, talvez, menos peso na consciência, que eu sei que você que é mãe, toda mãe tem um peso, falo pelo que eu vejo com minha esposa, vocês sempre acham que estão fazendo muito menos do que vocês podem, quando na verdade vocês fazem muito mais do que vocês podem, tá? E vocês entregam, e tenho certeza que seus filhos sabem disso, os seus maridos sabem disso. Mas tentem utilizar a inteligência artificial para potencializar também, para você não ficar tão mal com relação a isso, você ter mais tempo, talvez, para cuidar de você. Você que é filho, aprenda a utilizar a inteligência artificial para se potencializar como pessoa. A sociedade, infelizmente, vai te cobrar muito no futuro. Você que é professor, entenda a importância da inteligência artificial para melhorar a sua profissão. A profissão que você exerce hoje, como você exerce hoje, não vai ser a mesma daqui a 5, 10 anos. Enfim, eu sou apaixonado por inteligência artificial, eu realmente acredito que ela tem capacidade real de potencializar todas as suas habilidades. E também as negativas, como eu havia comentado recentemente aqui no nosso bate-papo. Perfeito. E assim chega ao fim do segundo episódio do ZH Mais Cast. Se você gostou, não deixe de deixar seu comentário, sua curtida e de se inscrever aqui no nosso canal. E claro, ativar o sininho para o próximo episódio você também ser notificado. Até mais. Tchau, tchau. Max, o que você tá fazendo aí? A gente já acabou o episódio. Poxa, Sara, vocês estão falando de inteligência artificial e nem me chamaram. E olha que eu sou um robô. Inclusive, gente, pra quem ainda não viu, vai dar uma olhada em nosso post que usa inteligência artificial. Os alunos amaram e os pais também. Tanto é que já alcançamos mais de 490 mil visualizações. Clica no link nos comentários.